Você já sentiu sua mente sendo invadida por pensamentos que roubam sua paz? Billy Graham revela o poder de Deus para libertá-lo dessa prisão invisível. Meu amigo, há uma guerra em curso. Não é uma guerra travada com bombas ou balas, mas uma guerra que ruge nos corredores silenciosos da sua mente. O campo de batalha não é uma terra distante. Ele está aqui, nos seus pensamentos. Nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo desaparece e você fica sozinho com seus pensamentos, é aí que o inimigo vem. Antes de começar, deixe um nos comentários, se você quer libertar sua mente. Curta, inscreva-se e assista até o final para uma surpresa especial. É aí que ele sussurra mentiras. É aí que ele planta sementes de medo, dúvida, vergonha e derrota. Mas eu venho hoje, pela autoridade da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, dizer que esses pensamentos não pertencem a você. Eles não são sua porção. Eles não são seu destino. Eles não vêm do seu Pai Celestial. E, em nome poderoso de Jesus Cristo, eles devem ser removidos. Você não foi criado para ser prisioneiro dos seus pensamentos. Você foi criado à imagem de Deus com a mente de Cristo. Você foi criado para caminhar em vitória, não em tormento. Você foi criado para viver em paz, não em ansiedade. Você foi criado para se erguer na verdade, não para afundar em mentiras. Mas muitos de vocês, que estão ouvindo minha voz, têm vivido abaixo do seu chamado, abaixo da sua autoridade, abaixo da sua herança, porque permitiram que pensamentos negativos construíssem fortalezas em suas mentes. Vocês acreditaram mais nos sussurros do inimigo do que nas promessas do seu Criador. Vocês permitiram que o diabo alugasse espaço em suas mentes. E hoje, pelo poder de Deus, estamos entregando a ele um aviso de despejo. Pensamentos negativos não são apenas emoções passageiras. Eles são armas espirituais formadas contra o seu destino. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você ouviu isso? Poderosas em Deus, não poderosas por meio de terapia, não poderosas por meio de boas vibrações, não poderosas por meio de livros de autoajuda, poderosas em Deus. Isso significa que há um poder divino disponível para você agora, para demolir as mentiras que o têm atormentado. Há uma força celestial que pode derrubar toda fortaleza construída pelo medo, todo muro erguido pela dúvida, toda corrente forjada pelo trauma. Gosta de mensagens que transformam? Comente, Deus é fiel, curta o vídeo e inscreva-se. Fique até o fim. Tem algo incrível esperando você. Mas você deve parar de tolerar a voz do inimigo. Deve parar de abrir espaço para a negatividade. Deve parar de alimentar pensamentos que estão matando sua alegria, sua paz e sua fé. A primeira mentira que o inimigo gosta de sussurrar é: você não é suficiente. Quantos de vocês já ouviram isso? Você não é inteligente o suficiente. Você não é atraente o suficiente. Você não é digno o suficiente. Você não é forte o suficiente. Essa mentira ecoou em sua mente por anos. E alguns de vocês acreditaram tão profundamente nela que começaram a viver como se fosse verdade. Mas eu vim lembrar que o diabo é um mentiroso. Você não é definido pelo que lhe falta. Você é definido por quem é o seu Deus. E o seu Deus é El Shaddai, o todo-suficiente. Ele não o criou para viver na escassez. Ele o criou com propósito. Ele o teceu no ventre de sua mãe. Ele contou cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele o chama de amado. E quando ele olha para você, não vê falta. Ele vê potencial.
Ele vê poder. Ele vê sua própria imagem refletida em seu espírito. Você é suficiente. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem vive dentro de você. O inimigo treme quando um crente desperta e percebe a verdade de sua identidade. Quando você entende que é um filho do Rei, um vaso do Espírito Santo, um templo do Deus vivo, você para de deixar a depressão ditar seus dias. Você para de deixar a ansiedade governar suas noites. Você para de se curvar à insegurança. Você para de entreter pensamentos que nunca foram seus para começar. E você começa a erguer a cabeça, endireitar os ombros e caminhar como alguém que sabe a quem pertence. Mas deixe-me dizer isto: a liberdade dos pensamentos negativos não vem da força de vontade, ela vem da rendição. Muitos de vocês tentaram lutar essa batalha com suas próprias forças. Disseram: vou apenas pensar mais positivamente, vou meditar, vou me distrair. Mas isso é como colocar um curativo em um ferimento de bala. O problema não é superficial, é espiritual. E é preciso mais do que uma citação motivacional para curar o que está quebrado dentro de você. É preciso o poder da cruz. É preciso a lavagem da palavra. É preciso o fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a única maneira de realmente remover pensamentos negativos é deixar Deus renovar sua mente. Deixe-o lavá-la, deixe-o purificá-la, deixe-o substituir cada mentira pela verdade. Deixe-o arrancar cada semente de escuridão com sua luz. Deixe-o reconstruir a forma como você pensa, de dentro para fora. Pronto para vencer pensamentos negativos? Deixe um like, comente, vitória e inscreva-se. Não pule o final, há uma revelação poderosa. Mas você deve tomar uma decisão. Uma decisão de parar de concordar com seu inimigo. Uma decisão de parar de ensaiar cada fracasso, cada rejeição, cada insulto. Uma decisão de parar de alimentar seu medo. Uma decisão de parar de se agarrar a pensamentos que contradizem a palavra de Deus. Alguns de vocês têm ouvido os mesmos pensamentos por tanto tempo que começaram a chamá-los de verdade. Mas quero desafiá-los agora. Que voz vocês estão ouvindo? Quem disse que você nunca será feliz? Quem disse que você sempre estará sozinho? Quem disse que seu passado o desqualifica? Quem disse que você não merece ser amado? Não foi seu pai? Não foi o Espírito Santo? Não foi a voz da verdade? Foi a voz de um enganador? E você deve repreendê-lo em nome de Jesus? Você não luta contra pensamentos com pensamentos. Você luta contra pensamentos com palavras. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não fechou os olhos e tentou meditar para afastá-lo. Ele não tentou pensar positivamente. Ele disse: está escrito, e quero que você faça o mesmo. Quando o inimigo sussurra: você é um fracasso, declare: está escrito, sou mais que vencedor por aquele que me amou. Quando o inimigo diz: você nunca vai mudar, diga: está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando o inimigo diz: você sempre terá medo, grite: está escrito, Deus não me deu um espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. É assim que você luta. É assim que você vence. É assim que você remove pensamentos negativos. Você os substitui pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você deve falar essa palavra diariamente. Não apenas quando as coisas pioram, não apenas quando você se sente fraco. Você deve declarar a verdade de Deus todas as manhãs. Deve encher sua boca com as promessas de Deus antes que o inimigo tenha a chance de encher sua mente com mentiras. Deve construir uma rotina de justiça
deve criar uma atmosfera onde o diabo não possa prosperar. Isso significa adoração em sua casa. Isso significa escritura em sua língua. Isso significa louvor em sua boca. Isso significa fechar a porta para toda voz que não soa como seu pai. Se a música que você ouve o mantém deprimido, corte-a. Se as pessoas que você segue online o mantêm inseguro, deixe de segui-las. Se as pessoas ao seu redor continuam falando morte sobre sua vida, afaste-se delas. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém. Dê um like e inscreva-se. Assista até o fim para um momento que vai mudar sua vida. Você deve ser implacável quando se trata da sua vida mental, porque o inimigo não quer apenas desanimá-lo. Ele quer destruí-lo. Ele não quer apenas que você se sinta mal. Ele quer que você desista. Mas você não vai desistir. Você não vai desmoronar. Você não vai perder sua mente, porque há um maior que vive em você, e ele lhe deu tudo o que você precisa para vencer essa batalha. Você deve entender, filho de Deus, que seus pensamentos moldam seu destino. O que você medita se torna o que você acredita, e o que você acredita se torna como você vive. É por isso que Satanás ataca seus pensamentos, porque ele sabe que, se puder envenenar seu pensamento, ele pode sequestrar seu futuro. Mas hoje, você está traçando uma linha na areia. Hoje, você está recuperando sua mente. Hoje, você está tomando cativo todo o pensamento e fazendo-o obediente a Cristo. Hoje, você está se elevando acima do barulho do inimigo e sintonizando seus ouvidos à voz do Espírito Santo. E a voz dele fala paz. A voz dele fala verdade. A voz dele fala amor. A voz dele fala poder. A voz dele nunca o envergonhará. A voz dele nunca o atormentará. A voz dele nunca o acusará. Essa é a voz do acusador. E ele já foi derrotado. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou do túmulo, ele não apenas venceu a morte. Ele venceu cada mentira. Ele venceu cada medo. Ele venceu cada fortaleza. E agora, pelo seu Espírito, você tem essa mesma vitória. Então, pare de concordar com seu inimigo. Pare de repetir a narrativa do diabo. Pare de dar um assento à negatividade na mesa. Você não é um escravo dos seus pensamentos. Você é um servo do Deus Altíssimo. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Até mesmo em sua mente. E o Espírito do Senhor está aqui agora. Ele não está distante. Ele não está em silêncio. Ele não está retendo seu poder de você. Ele está alcançando o campo de batalha da sua mente, oferecendo armas de justiça para derrubar cada fortaleza de medo, cada corrente de desespero, cada prisão construída pelas mentiras do inferno. Mas você deve estender a mão. Deve agarrar as promessas dele com toda a sua força. Deve recusar-se a soltar até que sua mente esteja inundada de luz e verdade. Deus não está chamando você para viver uma vida de meia liberdade. Ele está chamando você para a vitória total, a libertação total, a transformação total. Alguns de vocês aceitaram seus pensamentos negativos como normais. Acharam que a ansiedade é apenas parte da vida, que a depressão é simplesmente sua cruz a carregar, que o medo é algo com que você deve lidar até morrer. Mas eu estou diante de vocês hoje, na autoridade do Evangelho, para declarar que essas não são suas cruzes a carregar. Jesus já carregou a cruz. Ele já carregou o peso do pecado, da doença, do medo e da morte, para que você pudesse caminhar livre. Desonra o sacrifício de Cristo quando nos apegamos às correntes que ele já quebrou. Você não foi chamado para sobreviver na escuridão. Você foi chamado para brilhar na luz. Você foi alistado em um exército espiritual. E neste exército não há espaço para um soldado de mente dividida. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo 8: O homem de coração dobrado é inconstante em todos os seus caminhos.
Se você mantém um pé na verdade e outro no medo, viverá em um estado constante de caos. Mas quando planta ambos os pés firmemente na palavra de Deus, quando constrói sua vida, seus pensamentos, suas emoções na rocha inabalável de Cristo, você se torna inamovível. Você se torna uma força diante da qual o próprio inferno treme. Quer mudar sua mente com Deus? Curta, comente luz e inscreva-se no canal. Fique até o final para uma surpresa que vai te inspirar. O problema não é que pensamentos negativos batem à porta. O problema é que você continua abrindo a porta. A tentação não é pecado. Entretê-la é. Você deve guardar sua mente como uma fortaleza. Deve ficar nos portões com a espada do Espírito e recusar entrada a qualquer coisa que não traga o selo do céu. Você deve se tornar violento no espírito, derrubando imaginações, demolindo toda opinião elevada que se levanta contra o conhecimento do seu Deus. Você vê, o diabo sabe que não pode roubar sua salvação. Mas se ele puder envenenar sua mente, ele pode paralisar seu chamado. Ele pode neutralizar sua fé. Ele pode silenciar seu testemunho. É por isso que a batalha pela sua mente é tão feroz, porque sua mente é o berço da sua fé. É onde seus sonhos são nutridos ou abortados. É onde sua visão é construída ou destruída. É onde sua adoração é acesa ou extinta, e Deus quer santificar até mesmo seus pensamentos. Você deve parar de perguntar o que há de errado comigo e começar a perguntar o que há de errado com as mentiras que eu acreditei, porque sua identidade não está quebrada. Seu espírito não é fraco. Seu chamado não é falho. São as mentiras que são falhas. É o engano que está quebrado. E uma vez que você ilumina as mentiras com a luz da palavra de Deus, elas perdem seu poder. Mentiras só sobrevivem na escuridão. Elas só prosperam no segredo. Elas só crescem quando estão escondidas. Mas, quando você as arrasta para a luz da verdade de Deus, elas murcham e morrem. E aqui está a verdade, clara e simples. Você é amado com um amor eterno. Você é chamado segundo um propósito santo. Você está equipado com armas divinas. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você é mais que vencedor. Você é redimido, restaurado, renovado. Isso não é um discurso motivacional. É a palavra imutável do Deus vivo. E quando você alinha seus pensamentos com a palavra dele, quando faz da verdade dele sua meditação, você se liberta da tirania, da negatividade. Mas isso não acontecerá por acidente. A liberdade não é passiva, é violenta, é intencional, é uma guerra diária. Você deve se levantar todas as manhãs e escolher renovar sua mente. Escolher declarar as promessas de Deus. Escolher silenciar a voz do acusador. Escolher encher seu coração com cânticos de livramento. Escolher resistir ao diabo e ele fugirá de você. Alguns de vocês têm esperado que Deus remova seus pensamentos negativos por vocês, mas ele está esperando que você se levante e lute. Ele lhe deu a espada, ele lhe deu o escudo, ele lhe deu a armadura. Agora ele diz, em Efésios 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Plante seus pés e diga, diabo, você pode vir contra mim, mas não terá minha mente, não terá minha paz, não terá minha alegria, não terá meu chamado. Há uma santa agressividade que deve surgir em você, uma justa indignação contra cada mentira que tentou sufocar seu destino. Você deve se levantar no espírito e dizer, chega. Chega de noites de ansiedade. Chega de dias de depressão. Chega de ciclos de medo. Chega de ensaiar falhas. Chega de ouvir vozes que não soam como meu pai. Chega de se curvar ao acusador. Chega de alugar espaço na minha mente para o inimigo. Chega. Deus está chamando você para retomar o território da sua mente, para marchar
até o acampamento do inimigo e recuperar cada sonho, cada promessa, cada palavra que ele já falou sobre sua vida. Ele está chamando você para ser um vigia sobre seus pensamentos, para construir um muro de verdade tão alto que nenhuma mentira possa escalá-lo. Ele está chamando você para saturar sua mente com a palavra, até que cada pensamento negativo seja afogado na inundação da verdade dele. E ouça-me, isso nem sempre será fácil. Alguns dias, parecerá que você está lutando contra principados. Alguns dias, parecerá que cada pensamento é um campo de batalha. Alguns dias, parecerá que as mentiras são mais altas que a verdade. Mas você deve lutar mesmo assim. Deve avançar mesmo assim. Deve declarar as promessas dele mesmo assim, porque a vitória já foi garantida. A batalha não é sobre ganhar a vitória. É sobre impor a vitória que já foi conquistada no Calvário. Você recebeu autoridade. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Autoridade para derrubar fortalezas. Autoridade para falar vida onde houve morte. Autoridade para quebrar maldições geracionais. Autoridade para mudar a atmosfera da sua casa, da sua mente, da sua família. Mas a autoridade deve ser exercida. A autoridade deve ser imposta. Um rei que nunca decreta não vê seu reino se mover. E um crente que nunca fala a palavra não verá sua vida transformada. Você deve abrir sua boca, deve declarar guerra à negatividade, deve profetizar sobre sua própria mente, deve falar a cada pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus e ordenar que ele se curve em nome de Jesus. Você não deve tolerar o que Jesus morreu para erradicar. Estou falando aos cansados esta noite. Estou falando àquele que lutou por tanto tempo que se cansou. Estou falando àquele que sente vontade de desistir. Ouça-me. Não abaixe sua espada. Não acene a bandeira branca. Não se renda ao desespero. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não está lutando sozinho. O céu está apoiando você. Anjos estão guerreando em seu favor. O sangue de Jesus fala uma palavra melhor sobre você. E ouça isto. Quanto mais escura a batalha, maior o avanço. Quanto mais altas as mentiras, mais perto você está do seu destino. Quanto mais feroz o ataque à sua mente, mais aterrorizado o inferno está com seu futuro. O inimigo não está lutando contra você porque você é fraco. Ele está lutando contra você porque você é perigoso. Porque você é uma ameaça. Porque se você se libertar, destruirá o reino dele com seu testemunho. Se você caminhar na plenitude da sua identidade, saqueará o inferno e povoará o céu. Se você renovar sua mente na palavra de Deus, você se tornará uma força imparável de luz em um mundo moribundo. É por isso que a guerra tem sido tão intensa. É por isso que os ataques à sua mente têm sido implacáveis. Mas eu vim dizer esta noite, você está mais perto do que pensa. Está mais perto da liberdade, mais perto do avanço, mais perto da vitória. Não pare de lutar agora. Não recue. Não acredite na mentira que diz que sempre será assim. O diabo é um mentiroso. Sua liberdade está próxima. Seu avanço está próximo. E quando o Filho o libertar, você será verdadeiramente livre. Não parcialmente livre. Não temporariamente livre. Não condicionalmente livre. Verdadeiramente livre. Livre para adorar. Livre para sonhar novamente. Livre para amar novamente. Livre para esperar novamente. Livre para pensar os pensamentos de Deus em vez dos pensamentos do inimigo. Livre para caminhar com a mente de Cristo, vestido com a armadura da luz, irradiando a glória de Deus. Você deve acreditar nisso. Deve apropriar-se disso. Deve entrar nisso com ousadia, porque o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Esta não é a hora para uma fé passiva. Esta é a hora para uma esperança violenta, amor violento
paz violenta. Paz tão forte que esmaga o medo, esperança tão feroz que silencia o desespero, amor tão imparável que sufoca cada semente de ódio que o inimigo tentou plantar em você. Você nasceu para essa batalha. Você foi ungido para essa guerra. Você foi escolhido para essa luta. E o Deus que o chamou é fiel. Ele não o deixará na metade do caminho. Ele não o abandonará no calor da batalha. Ele fortalecerá suas mãos para a guerra e seus dedos para a batalha. Ele o cingirá com força. Ele o cobrirá com suas asas. Ele sussurrará sua verdade mais alto que as mentiras, se você apenas sintonizar seus ouvidos para ouvi-lo. A batalha pertence ao Senhor, mas a escolha de permanecer de pé pertence a você. Você vai ficar de pé? Vai lutar? Vai rejeitar todo pensamento que não se alinha com o céu? Vai construir sua mente em uma fortaleza de louvor, um santuário de verdade, uma cidadela de esperança? Porque quando você fizer isso, você se tornará imparável. Quando você fizer isso, você se tornará uma luz na escuridão. Quando você fizer isso, você se tornará um testemunho para o mundo de que é possível viver livre, viver vitorioso, viver com a mente de Cristo, mesmo em um mundo quebrado. E o mundo está desesperado para ver isso, desesperado para ver alguém cuja alegria não depende das circunstâncias, desesperado para ver alguém cuja paz não é destruída pelas tempestades, desesperado para ver alguém que caminha pelo vale da sombra da morte, sem medo, porque sua mente está firmada em Deus. Você pode ser essa pessoa. Você é chamado para ser essa pessoa. Então levante-se, homem de Deus. Fique de pé, mulher de Deus. Esta é sua hora de caminhar na plenitude de quem você é. Você não é quem suas emoções dizem que você é. Você não é quem seu passado diz que você é. Você não é quem as pessoas disseram que você era em seus momentos de crueldade e ignorância. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é redimido. Ele diz que você é escolhido. Ele diz que você é feito de maneira admirável e maravilhosa. Ele diz que você é um vaso de honra, uma luz na escuridão, uma cidade situada sobre um monte que não pode ser escondida. Então, por que você permitiria que pensamentos de derrota governassem uma alma vitoriosa? Por que deixaria os sussurros do inimigo escreverem o roteiro da sua vida, quando Deus já escreveu sua história com triunfo, poder e propósito? Muitos estão vivendo abaixo de seu chamado porque ainda não perceberam o peso que seus pensamentos carregam. Seus pensamentos não são inofensivos. Eles são sementes, e cada semente que você permite em sua mente produzirá fruto em sua vida. Fruto de medo ou fruto de fé. O Senhor está chamando você para ser um bom administrador da sua luz interior. É fácil limpar o que as pessoas podem ver, é fácil se vestir de uma maneira que pareça santa, falar de uma maneira que soe justa. Mas e os pensamentos que ninguém ouve? E as imagens que você entretém no silêncio da sua mente? E as mentiras que você repete quando as luzes se apagam e você fica sozinho, consigo mesmo? Esse é o campo de batalha, onde a verdadeira guerra é travada. E é aí que a vitória deve começar. Você deve decidir pensar pensamentos dignos do seu chamado. O apóstolo Paulo disse, em Filipenses 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso não é uma sugestão suave, é um comando divino. Você não pode caminhar em poder enquanto se deixa mergulhar em veneno. Você não pode viver em liberdade enquanto se agarra às correntes da negatividade. Você não pode esperar paz enquanto entrega sua mente às mentiras do inimigo. É hora de assumir a responsabilidade
pelo que você alimenta a sua alma. O que você está permitindo entrar pelos seus olhos. O que você está acolhendo pelos seus ouvidos. No que você está meditando nos momentos ociosos. Você não pode orar por paz e se alimentar de confusão. Você não pode clamar por força e se nutrir de fraqueza. Deus não fará por você o que Ele ordenou que você fizesse por si mesmo. Ele já lhe deu sua palavra. Ele já lhe deu seu espírito. Ele já lhe deu autoridade. Agora, você deve tomar posse da sua vida mental e alinhá-la com o céu. Deixe-me dizer isto com ousadia. Sua mente é um terreno santo, não por causa de você, mas porque o Espírito de Deus habita em você. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Isso significa que não há espaço para tormento, não há espaço para opressão demoníaca, não há espaço para pensamentos impuros fazerem morada. Você não é um hotel para o inferno. Você é o templo do Deus Altíssimo. E quando o Senhor toma residência, a atmosfera deve mudar. A escuridão não pode permanecer onde a luz chegou. Mas ouça-me. Sua liberdade está ligada ao seu acordo. O inimigo só tem poder onde você fez um acordo com ele. Se você tem pensado pensamentos como nunca serei bom o suficiente, Deus não pode usar alguém como eu, sempre vou lutar, esses não são pensamentos inocentes, são pactos, acordos. E no momento em que você rejeita essas mentiras e alinha sua mente com a verdade, o domínio do inimigo é quebrado. Quebre o acordo. Renuncie à mentira. Rasgue o contrato. Diga com todo o seu coração: não acreditarei mais na voz do inimigo acima da voz do meu Pai. E quando você fizer isso, quando renunciar a todo acordo com medo, vergonha, amargura, desesperança, algo começa a mudar. Sua atmosfera começa a se transformar. Sua alma começa a respirar novamente. Sua adoração começa a se aprofundar. Porque a verdade é oxigênio para o espírito. Ela revive o que a negatividade tentou sufocar. Alguns de vocês têm vivido em tormento mental por tanto tempo que esqueceram como é a paz. Vocês se acostumaram com a tempestade, ficaram familiarizados com o medo. Mas eu vim dizer, você não precisa fazer morada no deserto. A terra prometida da paz é real. E você não chega lá caminhando na carne. Você chega lá caminhando no Espírito. O Espírito Santo não é apenas seu consolador. Ele é seu conselheiro. E ele quer aconselhar sua mente, tirando-a do desespero e levando-a ao destino divino. Mas você deve se render, deve colocar cada pensamento, cada medo, cada dúvida aos pés de Jesus. Ele não tem medo da sua bagunça. Ele não está intimidado pela sua quebra. Ele não está envergonhado das suas lutas. Ele é o curador de mentes, o restaurador de corações, o quebrador de correntes. E quando você diz: Senhor, tome meus pensamentos, purifique-os, santifique-os, reconecte-os, Ele não o rejeitará. Ele o encontrará com misericórdia e verdade. Ele derrubará cada fortaleza com o poder da sua palavra. Você não é sem esperança. Você não está muito longe. Você não está além da restauração. Se você ainda está respirando, ainda há propósito. Se você ainda está de pé, ainda há poder. E se você ainda está acreditando, mesmo que seja só um pouco, ainda há uma chama que Deus pode soprar. O fogo pode ser pequeno, mas basta uma faísca para o reavivamento. Basta um momento de fé para mudar uma vida inteira de derrota. E esse momento é agora. Não espere por uma estação melhor. Não espere por circunstâncias perfeitas. Não espere por um sentimento. Fé não é um sentimento. É uma decisão, uma santa rebelião, uma sagrada revolta contra o reino das trevas. E quando você diz, escolho crer em Deus, mesmo quando minha mente diz o contrário, os céus respondem, os anjos se reúnem. O Espírito Santo acende algo profundo na sua alma que o diabo não pode apagar. Você pode não se sentir forte, mas a força não é um sentimento, é uma promessa. A alegria do Senhor é a sua força.
E a alegria não é a ausência de provações, é a presença da verdade no meio delas. Quando você permite que a verdade sature sua mente, você começa a caminhar em alegria indizível. E deixe-me falar profeticamente sobre seu futuro. Você não será sempre atormentado por esses pensamentos. Você não acordará sempre com medo. Você não ficará sempre deitado na cama ensaiando seus fracassos. Está chegando um dia, e está mais perto do que você pensa, quando seu primeiro pensamento ao acordar será louvor. Quando sua mente alcançará instintivamente as promessas de Deus. Quando seus pensamentos correrão para a esperança em vez do medo, para a verdade em vez do tormento. Mas você deve começar o trabalho agora, não amanhã, não quando for mais fácil. Agora mesmo, as armas estão em suas mãos, o Espírito está dentro de você, a palavra está diante de você. Você vai lutar? Vai se levantar e retomar sua mente? Porque quando você retoma sua mente, você retoma sua vida. Você retoma seu chamado. Você retoma seu testemunho. Você se torna um testemunho ambulante do poder da ressurreição. Você se torna uma prova viva de que o Evangelho não apenas salva almas, mas restaura mentes. Não apenas cura corpos, mas renova pensamentos. Não apenas o prepara para o céu, mas o capacita para a terra. Você vê, a mente que se rende a Deus se torna um farol na tempestade, uma voz de paz em uma cultura de caos, um refúgio de verdade em um mundo intoxicado por mentiras. E este mundo quebrado, zangado, confuso, cansado, está desesperado por essa luz. Desesperado por filhos e filhas que caminham com clareza quando outros estão perdidos na confusão. Desesperado por crentes que irradiam verdade quando o engano é a norma. Desesperado por santos que vivem livres quando outros estão escravizados pelo medo. Você é chamado para ser essa luz, esse exemplo, essa santa contradição em um mundo que se afoga no desespero. Não pela sua própria força, não pela sua própria força de vontade, mas pelo poder do Deus vivo que habita em você, transformando-o, renovando-o, restaurando-o de dentro para fora. Então, fixe seus olhos em Jesus, não apenas seus olhos, seus pensamentos. Deixe-o ser a lente pela qual você vê cada circunstância. Deixe-o ser o filtro pelo qual você interpreta cada sentimento. Deixe a voz dele ser a mais alta em sua mente, a mais clara em sua alma, a mais consistente em seu coração, porque quando Jesus governa seus pensamentos, o inimigo perde seu domínio. Quando a verdade se assenta no trono da sua mente, as mentiras não têm lugar à mesa. Quando o príncipe da paz é entronizado no seu mundo interior, o tormento se torna um estranho. E isso não é um sonho. É sua herança. Isso não é um pensamento ilusório. É seu direito como filho de Deus. Você não precisa merecê-lo. Você simplesmente precisa recebê-lo, crer nele, caminhar nele. E quando você caminha nele, algo começa a mudar. Não apenas em você, mas ao seu redor. Você começa a carregar uma atmosfera que o céu reconhece. A escuridão começa a fugir antes que você diga uma palavra. Demônios começam a tremer antes que você levante sua voz. Porque uma mente governada por Cristo se torna uma arma de destruição em massa contra o reino das trevas. Você não apenas sobrevive, você avança. Você não apenas suporta, você derruba. Você não apenas escapa das mentiras, você as expõe. Há uma razão para o diabo atacar sua mente com tanta intensidade, porque ele sabe que, se você descobrir a autoridade que pertence a uma vida mental santificada, os esquemas dele desmoronarão. Ele teme o crente cuja mente é renovada. Ele teme o Filho de Deus, que sabe que a vitória começa no lugar invisível. Antes que você dê um passo, antes que você fale uma palavra, a batalha já está ganha no reino do seu pensamento. Quando você alinha sua mente com o céu, tudo mais
começa a seguir. Veja Jesus no deserto. O inimigo veio contra ele não com espadas, não com correntes, mas com pensamentos, verdades distorcidas, escrituras deformadas, sugestões de compromisso. E como Jesus respondeu? Está escrito. Isso não foi apenas uma citação. Foi uma declaração, uma posição, uma recusa em deixar o inimigo ditar a narrativa. Esse é o modelo para nós. Respondemos ao diabo não com emoção, não com confusão, não com especulação, mas com a palavra de Deus, com verdade inabalável, com certeza divina. Você deve se tornar violento sobre o que permite entrar em sua mente. Sim, violento, não na carne, mas no espírito. Isso é guerra. E na guerra, a passividade é um luxo que você não pode pagar. Você deve derrubar toda a imaginação, todo argumento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Não o acaricie, não o debata, não o entretenha. Derrube-o, destrua-o. Expulse-o com a autoridade do nome de Jesus. Você deve fazer um inventário do seu mundo interior. Que padrões você permitiu que passassem despercebidos? Que pensamentos você deixou aninhar em sua mente e eclodir desespero, ciúme, perversão, amargura? Quanto mais tempo você os deixa lá, mais território eles reivindicam. Mas esta noite, eu declaro, é a temporada de despejo. O Senhor está dizendo para você, derrube essa fortaleza, desmantele essa torre de mentiras, erga um padrão de verdade em sua mente. E como você faz isso? Você enche sua mente com a presença dele. Você a encharca em escritura. Você satura seus pensamentos em adoração. Adoração não é apenas para a manhã de domingo. É guerra para a mente. Ela o recentra. Ela o refocaliza. Ela lembra a cada mentira que o trono da sua vida está ocupado pelo Rei dos Reis. Alguns de vocês precisam voltar a cantar em suas casas. Vocês deixaram o silêncio falar alto demais. Deixaram o medo ecoar na quietude. Mas quando você abre sua boca em louvor, algo muda. Você não está apenas cantando canções. Está construindo um altar. Está convidando o fogo de Deus para consumir cada pensamento ansioso. Está declarando: esta mente pertence a Jesus. Esta casa pertence a Jesus. Esta vida pertence a Jesus. Deixe seus pensamentos seguirem seu louvor. Deixe sua mente meditar na bondade de Deus, não no terror do mundo. Deixe seus pensamentos se marinarem na cruz, não na sua crise. Deixe sua meditação ser na fidelidade dele, não no seu fracasso. O salmista disse, em Salmos 119, versículo 15, meditarei nos teus preceitos e atentarei para os teus caminhos. Isso é uma escolha. Isso é uma disciplina e é uma arma mais poderosa que qualquer estratégia do inferno. O diabo tem tentado convencer alguns de vocês de que estão presos em um ciclo de negatividade do qual nunca escaparão. Mas eu vim dizer, ciclos se quebram quando a verdade entra. Padrões mudam quando a palavra cria raízes. Você não é um prisioneiro da sua mente. Você não está preso ao seu antigo modo de pensar. Você é uma nova criação. O velho passou, o novo veio. Mas agora, você deve caminhar nisso. Há uma transformação que acontece quando o Espírito de Deus inunda seus pensamentos. Você começa a ver de forma diferente. Você começa a falar de forma diferente. Você começa a esperar de forma diferente. Você não se prepara mais para o pior. Você antecipa a bondade de Deus. Você não vive mais com medo. Você acorda com propósito. Você não pensa mais como vítima. Você se move como vencedor. E essa transformação não é um sonho distante. Está disponível agora, hoje, neste momento. Não pelo seu esforço, mas pela sua rendição. Não pelo seu poder, mas pela misericórdia dele. Você não precisa entender tudo. Você só precisa entregar tudo. Entregue os pensamentos que o assombram. Entregue as mentiras que o sufocam. Entregue as feridas que sussurram inutilidade.
Coloque-os aos pés de Jesus e deixe-o fazer o que só Ele pode fazer: restaurar, renovar, ressuscitar. Você vê, quando sua mente está sob a influência do céu, toda a sua vida começa a espelhar a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é ansiosa. A mente de Cristo não é medrosa. A mente de Cristo não é ciumenta, amarga, lasciva ou envergonhada. A mente de Cristo está em paz, cheia de sabedoria, enraizada no amor, guiada pela verdade, ancorada na vontade do Pai. Essa é a herança que Ele está oferecendo a você. Esse é o pensamento que Ele está convidando você a adotar. Não uma vida de tormento, não uma mente agitada por cada vento de emoção, mas uma mente enraizada, ancorada, estabilizada pela verdade eterna de quem Ele é. Quando a tempestade surgir, seus pensamentos permanecerão calmos. Quando o mundo tremer, sua alma permanecerá firme, porque sua esperança não está nas circunstâncias. Está no caráter imutável de Deus. E quando os outros virem sua paz, eles se perguntarão. Eles perguntarão. Eles desejarão. Porque o mundo não precisa de mais barulho. Ele precisa de mais clareza. Ele não precisa de mais opiniões. Ele precisa de pessoas com a mente de Cristo. Pessoas que pensam com a eternidade em vista. Pessoas que veem problemas como plataformas para a glória de Deus. Pessoas que se recusam a deixar o medo ter a palavra final. E eu digo isso com convicção. Quando seus pensamentos começarem a glorificar a Deus, sua vida começará a refletir Ele. E você caminhará como testemunha, não apenas de um coração transformado, mas de uma mente renovada. Você caminhará como um testemunho, não apenas de salvação, mas de transformação. Você caminhará como evidência, não apenas da graça recebida, mas do poder liberado. Então não desista. Não se canse na batalha pela sua mente. É uma luta que vale a pena travar. É uma guerra que vale a pena vencer. Porque a renovação da sua mente é a porta para o cumprimento do seu destino. E seu destino não é viver no medo. Seu chamado não é se afogar na dúvida. Sua missão não é ser sobrecarregado pelo que costumava ser. Você está sendo chamado para o alto, para pensar mais alto, para viver mais alto, para caminhar na plenitude do que Deus já falou sobre sua vida. E essa jornada começa aqui, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu mundo privado, onde o Espírito de Deus está pronto para trabalhar, pronto para se mover, pronto para libertá-lo. E agora, eu falo ao seu coração. Não apenas à sua mente, mas aquele lugar sagrado e escondido onde Deus tem batido, chamado e esperado. É hora de se levantar. É hora de tirar as vestes da vergonha, do medo, da confusão. É hora de fechar a boca do acusador que tem atormentado os seus pensamentos por tempo demais. Você não nasceu para ser prisioneiro da sua própria mente. Você nasceu para ser livre, para caminhar em vitória, para pensar com clareza, para sonhar com propósito e para viver com o fogo do céu ardendo em sua alma. Chegou a hora de parar de concordar com as mentiras e começar a declarar a verdade. Você não é fraco. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Você não é derrotado. Você é mais que vencedor. Você não é esquecido. Seu nome está escrito na palma da mão dele. Você não está quebrado além do reparo. Você está sendo renovado, peça por peça, fôlego por fôlego, dia por dia, pensamento por pensamento. Então, eu o desafio agora, neste momento, a tomar uma decisão que muda tudo. Escolha lutar, escolha crer, escolha silenciar a voz do inimigo com o som do seu louvor. Escolha encher sua mente com a palavra até que ela transborde dos seus lábios. Escolha tomar cativo todo o pensamento e fazê-lo se curvar ao senhorio de Jesus Cristo. Escolha pensar como um filho de Deus, porque é isso que você é. Que este seja o momento em que tudo muda
Que este seja o dia em que as fortalezas começam a rachar, as correntes começam a cair, as mentiras começam a desmoronar. Você não precisa esperar por uma estação melhor, um sentimento melhor, um passado melhor. Você só precisa crer que Deus já está trabalhando dentro de você, mesmo agora, mesmo aqui. O mesmo Deus que criou galáxias está moldando seus pensamentos, renovando sua mente e reescrevendo seu futuro. Saia deste momento com um fogo santo em seu espírito. Deixe o mundo ver a luz em seus olhos. Deixe o inimigo ouvir a autoridade em sua voz. Deixe o céu se alegrar enquanto você reclama o campo de batalha da sua mente. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. E quando a escuridão tentar voltar, quando a dúvida sussurrar novamente, quando o medo bater a porta, fique de pé, erga a cabeça e lembre-se de quem você é. Você é um templo do Espírito Santo. Você é um guerreiro da luz. Você é um vaso de propósito divino. Você é uma mente redimida, renovada e governada pela verdade do Deus Altíssimo. Agora vá viver assim, pensar assim, falar assim, porque o mundo está esperando pelo som de alguém que sabe que todo pensamento negativo foi pregado na cruz e sepultado em um túmulo vazio. A mensagem de Billy Graham sobre o poder de Deus para remover pensamentos negativos tocou profundamente meu coração, como uma luz que ilumina a escuridão da mente. No Brasil, onde a fé é um pilar que sustenta tantas famílias, suas palavras ressoam como um chamado à esperança, em meio às tempestades da alma. Vivemos em um mundo que bombardeia nossa mente com dúvidas, medos e inseguranças, e muitas vezes, sem perceber, deixamos que essas vozes negativas tomem conta. Graham nos lembra que nossa mente é um campo de batalha espiritual, mas Deus nos deu armas poderosas. Sua palavra, seu espírito e sua verdade para vencer. O que me marcou profundamente foi a ideia de que não somos definidos pelo que nos falta, mas por quem Deus é em nós. Como brasileiros, que muitas vezes enfrentamos desafios com paixão e resiliência, essa mensagem nos convida a olhar para dentro e reconhecer que somos filhos do Rei, criados com propósito e poder. A lição que tiro disso é que a transformação começa com uma decisão diária: escolher a verdade de Deus acima das mentiras do inimigo. No dia a dia, seja no trânsito caótico de São Paulo, nas lutas familiares ou nas pressões do trabalho, podemos aplicar isso ao rejeitar pensamentos de derrota. Quando a ansiedade tenta sussurrar que não somos suficientes, podemos declarar, como Graham ensina, está escrito: sou mais que vencedor por aquele que me amou. Essa prática de encher a mente com as promessas de Deus, talvez ao ouvir um louvor no caminho para o trabalho ou meditar em um versículo antes de dormir, cria uma fortaleza espiritual. No Brasil, onde a música gospel e a oração são tão presentes, podemos fazer disso uma rotina, transformando nossos lares em altares de adoração. A mensagem também me desafia a ser intencional, parar de entreter pensamentos que roubam a paz e, em vez disso, saturar minha alma com louvor, gratidão e verdade. Outro aprendizado é a importância de romper acordos com o inimigo. Quantas vezes, sem perceber, concordamos com mentiras como "nunca vou superar isso" ou "não mereço ser feliz"? Graham nos exorta a renunciar a esses pactos e a falar a palavra de Deus com ousadia. Na cultura brasileira, onde a comunidade é tão valorizada, podemos compartilhar essas verdades com amigos e familiares, encorajando uns aos outros a viver na liberdade que Cristo conquistou. A batalha pela mente não é fácil, mas é uma luta que vale a pena. Cada pensamento cativo à obediência de Cristo é um passo rumo à paz, que excede o entendimento. Aplico isso ao escolher o que consumo: músicas, conversas, redes sociais,
para que minha mente seja um templo do Espírito Santo, não um espaço para o caos. Que possamos, como brasileiros movidos pela fé, viver com a certeza de que Deus está renovando nossas mentes, dia após dia, para refletir sua glória. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança. Fique até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos construir uma mente renovada pelo poder de Deus.